Irmãs na fé em Cristo, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, sobre as bênçãos de Santa Rita, iniciamos essa novena preparatória para a festa dela, que é a padroeira. Celebrar a festa de uma padroeira e preparar-se com a novena nesses dias é alimentar e fortificar a fé desta comunidade, desse santuário. Serão dias de muitas celebrações, de muitos acontecimentos, em que justamente querem fortificar a fé, a devoção a Santa Rita e também o dinamismo desta comunidade. Nesse tempo pascal que nós estamos vivenciando, tempo forte da presença de Cristo ressuscitado em nosso meio, a nossa caminhada de fé se atenta muito por o Espírito de Deus que chega até nós. A ressurreição é a presença viva, a morte não é a última palavra para a humanidade, mas a ressurreição, a vida eterna em Deus. E nesse tempo pascal nós estamos acompanhando os Atos dos Apóstolos, esse livro que narra os acontecimentos daqueles primeiros cristãos, discípulos, que ao não estarem mais com a presença física de Jesus, precisam se reanimar fortemente. Nos primeiros capítulos do livro do Atos dos Apóstolos, nós percebemos um sentimento de receio e até mesmo de medo. Jesus Cristo foi duramente crucificado por anunciar o reino de Deus, por falar a verdade de Deus. E os seguidores ficam muito assustados. Se crucificaram o nosso mestre, o que vai ser conosco? E depois esse sentimento de medo, nós fomos percebendo durante esse tempo, estamos percebendo, ele se converte numa confiança, numa presença forte. Jesus aparece aos discípulos, dá novo ânimo e olha, é preciso continuar, é preciso evangelizar. E na leitura primeira que ouvimos, nós percebemos Filipe evangelizando na cidade de Samaria. Chegando lá, ele começa a anunciar a verdade de Cristo, a anunciar uma nova forma de compreender e viver. E ele começa então a curar, expulsar espíritos impuros. E aqui nós podemos perceber que a linguagem bíblica é muito sábia. Claro que o gesto de curar e expulsar espíritos, ele é fundamental. Mas quem está com outro espírito que não seja o Espírito Santo, não pode se colocar a caminho de Deus, porque outra coisa o atrapalha. Curar fisicamente, espiritualmente, é também ajudar para que essa pessoa possa estar inteiramente no caminho com os discípulos, com Deus. Por isso Filipe realiza as curas, Jesus também realiza muitas curas, justamente para que essa pessoa possa estar livre, desimpedida, dedicar-se totalmente a Cristo. E essas multidões seguiam com a atenção e unânimes escutavam todos os ensinamentos de Filipe, anunciando, falando do Cristo. Aqui é importante perceber e serve para a comunidade também, para toda a paróquia. Imaginemos os desafios grandiosos desses primeiros cristãos. Culturas diferentes, formas de pensar diferentes, países, cidades totalmente distintas, um pequeno território físico onde Jesus viveu com tantas culturas, e é ainda assim hoje. Mas ali estavam aqueles discípulos firmes, convictos de que era preciso formar as comunidades, ensinar as comunidades. E hoje ainda nos organizamos em formas de paróquias, de comunidades. As dificuldades ainda são presentes, porque onde tem ser humano, onde tem gente, tem desafio. E quando nós nos juntamos para celebrar uma novena, uma padroeira, é justamente dizer, como os primeiros cristãos,
é preciso continuar a obra evangelizadora, com os desafios, mas contando com essa presença de Deus. Se os primeiros cristãos tivessem desanimado, nós não tínhamos chegado até hoje. Se aqueles primeiros apóstolos ficassem parados no medo, no receio, o cristianismo não tinha atingido tudo o que atingiu. E na nossa vida de comunidade, de fé, às vezes são desafios relacionais e tantos outros, mas é preciso dar um passo além, continuar. O desafio não pode nos parar. Toda comunidade, toda paróquia tem seus desafios, mas a gente olha sempre por que há de bom, para aquilo que é glorioso na comunidade. E depois então chega Pedro e João, depois de Filipe ter curado, expulsado os espíritos maus. João e Pedro colocam, através do gesto de impor as mãos, impulsionam o Espírito Santo, que vai dinamizar, que vai impulsionar, através de um gesto simples, mas grandioso, impor as mãos, tocar a pessoa, tocar o outro. E aqui também serve para nós de aprendizado. Nós somos de uma cultura tendenciosa ao individualismo, mas toda vez que a gente, não somente fisicamente, mas toca alguém, se aproxima de alguém, as coisas se tornam mais fáceis. Se cada um se distanciar, a comunidade não cresce na fé. O gesto de tocar que os discípulos realizam é transmitir o Espírito Santo àqueles primeiros cristãos, mas transmitir ao outro também toda essa misericórdia, toda essa paciência para a vida de comunidade é fundamental. Não pode uma comunidade viver cada um do seu jeito. Eu vou fazer isso porque é assim que eu penso, eu vou conduzir dessa forma porque eu acho que é certo. A comunidade precisa conversar, dialogar para que as coisas aconteçam. E claro, as coordenações são fundamentais para dirigir as questões. Por isso, impor as mãos é o gesto de aproximar, de não ficar indiferente. Numa comunidade de fé, numa paróquia, num santuário, é preciso dessa aproximação. Nós até dizemos que a comunidade ela não é só o templo físico, ela é também espaço afetivo. As pessoas precisam se sentirem bem, acolhidas. Se nós chegamos numa paróquia e não nos sentimos bem acolhidos, dificulta a nossa volta. Por isso, acolher bem também é uma forma de nós testemunharmos a presença do Cristo. E no Salmo nós cantamos o refrão: aclamai, ó Senhor, ó terra inteira. Todos nós, seres humanos, todo o universo, nós prestamos e devemos uma grande reverência a Deus, porque Deus nos envolve de uma forma tão grandiosa, Ele nos atrai de uma forma tão magnífica, que nos resta olhar com muito carinho por tudo que envolve a nós. A ciência, a razão pode explicar muita coisa, mas Deus está presente no meio de nós, é Ele quem possibilita e que faz com que todas as coisas possam acontecer. Sem Deus nada acontece. Depois nós ouvimos a segunda leitura da carta de São Pedro. Santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na liturgia caminhando para a festa de Pentecostes que se aproxima, e é preciso perceber que em nós habita o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Nós somos templos vivos desse Espírito Santo. Por isso o nosso coração, ele é aquilo mais profundo onde Deus pode habitar, e é só Deus que conhece a nossa intenção, nosso coração. Por isso, sempre esse carinho, Deus está dentro de mim, Deus está dentro do meu irmão. Quando nós compreendemos isso, a gente vive de uma forma mais respeitosa e mais harmoniosa. O Espírito de Deus que eu recebi no batismo, na crisma, Ele habita em mim, em nós. Não devemos nunca desrespeitar o templo santo que somos nós,
e o templo santo, que é o nosso irmão. E aí o Pedro convida a estar sempre pronto a dar razão à vossa esperança ou fé. Fé e esperança são duas coisas muito similares na carta de Pedro. Mas essa esperança não é a espera da pessoa acomodada. De repente a gente está esperando alguém chegar ali na praça, a gente senta e fica esperando. Mas a esperança cristã, ela não é essa esperança de ficar parado, não é estática. É a esperança que nos faz estar a caminhos e dispostos. É aquela esperança de alguém que vai chegar na sua casa e onde você prepara o ambiente, prepara algo para que de fato a pessoa seja bem acolhida. É preciso preparar, é preciso fazer algo. Por isso, essa esperança cristã é a esperança que nos coloca em movimento. É a espera de Deus que vem ao nosso encontro, mas não de forma acomodadas. É preciso olhar para a vida, onde eu posso melhor acolher Deus, onde eu tenho que ajeitar a minha casa do meu interior para que Deus venha ao meu encontro. A gente não pode receber Deus de qualquer jeito. Todos nós temos um encontro marcado com Deus, não sabemos a hora nem quando, mas se esse encontro se der de repente, agora, como é que a gente vai fazer esse encontro? Se estivermos despreparados, se estivermos levando uma vida não parecida como Deus quer, o encontro talvez não aconteça da melhor forma. Por isso, estais sempre prontos a dar esperança da vossa fé. Aqui também nós podemos compreender esta passagem, onde a fé é esse mistério do acreditar, mas é também a forma de explicar muitas coisas que nós compreendemos. Por muitos anos nós caminhamos com uma fé pouco explicada. Hoje nós não conseguimos explicar tudo e nem conseguiremos, mas é preciso explicar e compreender muita coisa. Talvez a igreja perde tantos fiéis por justamente não explicar, não dar atenção, não fazer com que as pessoas compreendam o que estão rezando e o que estão vivenciando. Por isso é preciso compreender. E no Evangelho nós temos a passagem de Jesus, onde ele está como que fazendo um discurso de despedida. E ele está então diante dos discípulos. E a primeira frase de Jesus, ela nos ajuda muito a pensar a nossa forma de viver a fé. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Claro que não são mandamentos meramente formais, são mandamentos que Jesus nos deixa pautados no grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, dedicar a nossa vida a Deus e fazer com que isso se concretize na nossa vivência aqui nesta terra. Meus irmãos, às vezes nós dizemos que amamos a Deus que não vemos e não conseguimos amar os irmãos que nós vemos. Fica um descompasso na fé. Por isso, guardar os mandamentos de Jesus é olhar para Ele e tentar viver da forma como Ele viveu, pois Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E aí Jesus continua dizendo: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei sobre vocês um defensor. Todas as vezes que nós nos sentirmos desanimados, com dificuldades de viver a fé, de externalizar essa fé no convívio com os irmãos, lembremos, em nós está o Espírito Santo que nos anima, nos fortifica com os seus dons. Por isso, quem acolhe os mandamentos, quem os observa, este vive em Deus e Deus vive nele. É Jesus terminando a passagem: quem me ama será amado por meu Pai e eu o amarei. Meus irmãos, é preciso olhar sempre para Jesus, esforçar-nos para viver como Jesus viveu.
Ah, eu não consigo, é muito difícil, mas o esforço é fundamental. Deus, em sua obra de amor por nós, em todo o seu mistério de amor para conosco, Ele nos deu um grande Filho para mostrar como viver. A marca fundamental da nossa religião cristã é a encarnação de Jesus. Nós não seguimos alguém que não conhecemos, nós não seguimos uma ideologia, nós seguimos Jesus Cristo vivo, ressuscitado, que é o caminho, a verdade e a vida. Por isso é sempre necessário olhar para Jesus, esforçar para viver como Ele quer que nós vivamos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu estarei convosco. Celebrando também, iniciando essa novena, peçam sempre a Santa Rita que interceda por nós, por vocês, por esta comunidade de fé, para que cada um de nós, cada um de vocês, seja um cristão mais parecido como Jesus quer que sejamos. E nesse mundo onde Jesus é a verdade, procuremos a verdade que é Jesus Cristo. Não deixemos que falsas verdades estejam ao nosso encontro. Estamos no mundo, hoje de manhã alguém me falava: padre, o mundo está esquisito. Eu guardei essa palavra, fiquei pensando, talvez uma palavra que serve para explicar essa confusão. Muitas notícias falsas, essa palavra fake news que se diz por aí. Mas se o nosso olhar estiver atento a Jesus, que é a verdade, que é o caminho, nós não nos perderemos nesse mundo esquisito. Olhos fixos em Jesus. Santa Rita, rogai por nós, para que estejamos sempre com os olhos em Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. Que assim seja. Amém.